Se você quer criar seu próprio negócio online, apresentamos Fórmula Negócio Online, um curso para aprender de marketing digital, criar conteúdo para redes sociais, entre outros aprendizados. Para obter mais informações, link na descrição, mas vão logo que as vagas são limitadas. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um tema que afeta todos nós, as maiores crises financeiras de todos os tempos. Prepare-se para uma viagem através da história econômica, onde veremos como eventos inesperados mudaram o curso das finanças globais. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora vamos lá. Crise asiática de 1997. A crise asiática de 1997, também conhecida como crise financeira asiática, foi um período de instabilidade econômica que afetou várias economias na região da Ásia, começando na Tailândia e espalhando-se rapidamente para outras nações, como Indonésia, Malásia, Filipinas e Coreia do Sul. A crise teve várias causas, incluindo desvalorização do baht tailandês. Em julho de 1997, o governo tailandês foi forçado a abandonar a banda de câmbio fixa do baht, levando a uma rápida desvalorização da moeda. Isso desencadeou um efeito dominó em outras economias da região, cujas moedas estavam ligadas ao baht ou eram suscetíveis à especulação. Superaquecimento econômico. Muitas economias asiáticas estavam vivenciando um crescimento econômico acelerado, impulsionado por investimentos estrangeiros e crédito fácil. No entanto, essa expansão muitas vezes era baseada em fundamentos econômicos fracos e crescente endividamento. Déficits em conta corrente. Países afetados frequentemente apresentavam grandes déficits em conta corrente. Quando a confiança dos investidores começou a abalar, o fluxo de capital estrangeiro diminuiu, causando dificuldades financeiras. Setor bancário frágil. O sistema bancário em muitos desses países era vulnerável e mal regulado. Uma onda de inadimplências de empréstimos levou a um colapso nos bancos, exacerbando a crise. Intervenção internacional. O Fundo Monetário Internacional (FMI) interveio com pacotes de ajuda financeira para alguns países, como a Indonésia e a Coreia do Sul, impondo severas condições de austeridade que, em alguns casos, geraram protestos sociais. A crise resultou em severos efeitos adversos, incluindo recessões econômicas, aumento do desemprego e agitação social. A recuperação variou entre os países, mas muitos implementaram reformas significativas nas suas políticas econômicas e regulatórias após a crise. A crise asiática de 1997 é um exemplo clássico de como a interconexão das economias globais pode levar a crises financeiras contagiosas e serve como um alerta sobre a importância de fundamentos econômicos sólidos e gerenciamento prudente das finanças. Quebra do mercado de ações de 1929. A quebra do mercado de ações de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi um dos eventos econômicos mais significativos da história moderna, marcando o início de uma década de crise financeira global. O colapso ocorreu principalmente em outubro de 1929, com um pico nos dias 24 Quinta-feira Negra, 28 Terça-feira Negra e 29 Quarta-feira da queda do mês. Causas: especulação excessiva. Durante os anos 1920, especialmente, as ações foram extremamente valorizadas, muitas vezes sem fundamentos financeiros sólidos. Investidores dedicavam-se à compra de ações com a expectativa de que seus preços continuariam a subir, levando a uma bolha especulativa. Endividamento. Muitos investidores compraram ações com dinheiro emprestado, utilizando a prática de margem para aumentar seus lucros potenciais. Isso criou um efeito dominó, pois quando os preços das ações começaram a cair, muitos não puderam pagar suas dívidas. Política monetária. A política monetária restritiva do Federal Reserve também desempenhou um papel, uma vez que aumentou as taxas de juros, desestimulando o crédito e a especulação. O colapso. Na Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, um grande volume de vendas começou a desvalorizar as ações. O pânico se espalhou rapidamente e os investidores começaram a vender suas ações em massa. No dia 28 de outubro, a situação piorou ainda mais, culminando na Terça-feira Negra. O mercado perdeu quase 13% de seu valor em um único dia. Consequências:
Queda da economia. O colapso do mercado resultou em uma perda de confiança econômica, levando a uma profunda recessão. Muitas empresas faliram, o desemprego disparou e a produção industrial caiu drasticamente. Resposta do governo. O governo dos Estados Unidos inicialmente não interveio de forma significativa, mas, à medida que a crise se aprofundava, foram implementadas várias medidas, incluindo o New Deal do presidente Franklin D. Roosevelt, visando a recuperação econômica. Impacto global. A crise de 1929 teve repercussões globais, afetando economias em todo o mundo, levando a um aumento do protecionismo e à desvalorização de várias moedas. Legado. A quebra de 1929 levou à criação de regulamentações financeiras mais rigorosas e à implementação de políticas monetárias que visavam evitar a repetição de tal colapso no futuro. A crise também demonstrou a necessidade de um sistema de rede de segurança para proteger economias e cidadãos. Em resumo, a quebra do mercado de ações de 1929 serve como um lembrete cauteloso sobre o impacto da especulação financeira, a interconexão das economias globais e a importância de uma supervisão financeira responsável. Crise da zona do euro. A crise da zona do euro, que teve seu pico entre 2010 e 2012, foi uma série de eventos financeiros e econômicos que afetaram significativamente diversos países da Europa, especialmente aqueles que utilizavam o euro como moeda. A crise foi desencadeada por vários fatores, sendo os principais: endividamento excessivo. Muitos países da zona do euro, especialmente Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda, acumulavam dívidas públicas elevadas. Essas dívidas tornaram-se insustentáveis em virtude da crise financeira global de 2008, que afetou severamente as economias. Divergências econômicas. A falta de uma política fiscal unificada na eurozona significava que as economias dos países não estavam alinhadas. Enquanto algumas economias, como a da Alemanha, se mostravam robustas, outras enfrentavam dificuldades. Essa divergência tornou-se evidente quando os países mais frágeis da zona do euro começaram a enfrentar dificuldades em honrar suas dívidas. Aumento dos juros e reação do mercado. À medida que a confiança nas economias mais debilitadas diminuiu, os investidores começaram a exigir taxas de juros mais altas para comprar seus títulos de dívida. Isso exacerbou a situação, pois aumentou ainda mais o custo do endividamento para esses países. Intervenção da União Europeia e do FMI. Para lidar com a crise, foram criados pacotes de resgate financeiro, frequentemente mediados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela União Europeia (UE). Esses pacotes geralmente exigiam a implementação de políticas de austeridade rigorosas, que incluíam cortes em gastos públicos e aumento de impostos, levando a uma profunda recessão econômica em muitos países afetados. Consequências sociais e políticas. As medidas de austeridade provocaram fortes protestos e instabilidade política. Em vários países, o descontentamento com as políticas econômicas levou ao fortalecimento de partidos populistas e ao aumento das tensões sociais. A crise da zona do euro levou a uma reavaliação da estrutura da União Europeia e incentivou passos para uma integração econômica e política mais profunda, incluindo a criação de mecanismos como o Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM) para lidar com futuras crises financeiras. Embora a crise tenha sido controlada em grande parte, suas repercussões ainda podem ser sentidas nas economias da eurozona e nas políticas da União Europeia até hoje. Crise financeira de 2008. A crise financeira de 2008, também conhecida como a Grande Recessão, foi um colapso financeiro global que teve início nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo, resultando em uma das maiores crises econômicas desde a Grande Depressão. Causas da crise. Bolha imobiliária. Durante a primeira metade dos anos 2000, os preços dos imóveis nos Estados Unidos aumentaram drasticamente. Esse aumento foi alimentado por taxas de juros baixas e por práticas de concessão de hipotecas cada vez mais arriscadas, incluindo empréstimos subprime, que eram oferecidos a mutuários com histórico de crédito questionável. Títulos lastreados em hipotecas. Instituições financeiras começaram a agrupar hipotecas em títulos, que eram vendidos a investidores. Esses títulos, conhecidos como Mortgage-Backed Securities (MBS), eram considerados seguros, mas quando os mutuários começaram a inadimplir, o valor desses títulos despencou.
Falta de supervisão regulamentar. O sistema financeiro era amplamente desregulamentado. Muitas agências de classificação de risco atribuíram notas elevadas a títulos arriscados, levando investidores a subestimar o verdadeiro risco associado a esses ativos. Derivativos e alavancagem. Os derivativos financeiros, como os Credit Default Swaps (CDs), foram utilizados para se proteger contra inadimplências. Mas muitos investidores e instituições financeiras estavam excessivamente alavancados, o que exacerbava as perdas quando a crise começou. Desenvolvimento da crise. A crise se agravou em 2007, quando a bolha imobiliária começou a estourar, resultando em um aumento nas execuções de hipotecas. Em setembro de 2008, o colapso do banco de investimento Lehman Brothers sinalizou o auge da crise. Esse evento levou a um pânico global nos mercados financeiros, resultando em quedas acentuadas nas bolsas de valores e restrições ao crédito. Respostas à crise. Pacote de estímulo econômico. O governo dos Estados Unidos, sob a administração do presidente George W. Bush e posteriormente Barack Obama, implementou pacotes de estímulo econômico para estabilizar o sistema financeiro e incentivar a recuperação da economia. Conclusão. Então, o que aprendemos com essas crises financeiras? A história nos ensina sobre a importância da regulamentação, a necessidade de diversificação e, mais importante, a resiliência. As crises podem ser desastrosas, mas também nos apresentam oportunidades de se reinventar e melhorar nossos sistemas financeiros. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações para mais conteúdos fascinantes sobre finanças e economia. Deixe nos comentários qual crise financeira mais te impressionou e por quê. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!